Um monte de gente tem me pedido para comentar a entrevista, a conversa entre a Janaína Pascoal, do PSL, e o Marcelo Freixo, do PSOL, que foi realizado pelo Quebrando Tabu. Então você tem ali duas pessoas com duas visões completamente diferentes do mundo e da realidade, e não apenas no sentido, às vezes, de propostas para o mundo, mas também de percepção, de compreensão mesmo, de enxergar o mundo de maneira diferente. E ali você tinha dois potinhos, né? Um com perguntas cabeludas para pôr eles numa saia justa e entender as diferenças deles, e outro potinho que é um potinho da conciliação para que eles pudessem enxergar no outro méritos e qualidades. Então foi interessante, é um vídeo que tem uns 40 e poucos minutos e você tem duas pessoas realmente muito diferentes tentando encontrar um solo comum. Que na verdade essa é a essência da democracia, gente. Essa é a essência da democracia, é que pessoas que pensam completamente diferente sejam capazes de, através do diálogo, do debate, pensar um projeto de país melhor, avançar algum tipo de coisa. Quero abordar um aspecto particular, que foi logo no começo dessa conversa entre os dois, mas antes de entrar nisso, tem uma questão que é a questão que mais afligiu o Tocqueville, que era um autor francês que foi para os Estados Unidos e começou a analisar e tentar compreender a democracia norte-americana. Porque há uma incompreensão sobre o que é democracia, que é uma incompreensão que tem o Bolsonaro e o PSL, e os políticos do PSL e os políticos da extrema-direita no Brasil também. Que é a incompreensão de achar que quando tem alguém no poder, quando você tem um presidente de um certo viés político-ideológico, que esse político vai ditar o que todos os outros vão fazer. Você tem lá uma fala, né, durante a campanha eleitoral do Bolsonaro dizendo que as minorias se curvam ou simplesmente desaparecem, que ele ia governar para a maioria. E esse era um grande temor do Tocqueville. Quando o Tocqueville vai para os Estados Unidos, o grande medo que ele tem ao observar o modelo democrático norte-americano do século XIX era justamente esse. Como a democracia norte-americana não estava preparada para lidar com as contradições de uma tirania da maioria. Porque o que seria isso? É quando a maioria, através do voto, através das eleições, dita o que as minorias devem fazer e como elas devem se silenciar. Então é um grande temor não apenas do Tocqueville, mas também dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? Quando você pensa no Benjamin Franklin, quando você pensa no Thomas Jefferson, eles tinham esse temor de que a democracia, no modo como ela se configura, degringolasse, se degenerasse para uma tirania. E é uma preocupação antiga, gente, é uma preocupação do Platão também. O Platão observava isso, né? Ele observava como as democracias tendem a se desintegrar em tiranias porque você realmente tem grupos ali que vão dominando o debate, vão controlando a estrutura e depois isso se desintegra. Então essa percepção de que agora nós estamos no poder, vamos fazer o que a gente bem entender, e vocês aí que são oposição, vocês que não concordam com a gente, tem que se calar ou desaparecer, isso é o temor das democracias. É o grande terror que pode haver, que é o perigo de que a maioria pense que pode suprimir as vozes dissidentes. Então, o que acontece nessa conversa entre a Janaína Pascoal e o Freixo é justamente aquilo que deveria ocorrer na democracia. É quando você tem a situação, no caso o PSL, na figura da Janaína Pascoal, e a oposição na figura do Marcelo Freixo, dialogando, tentando encontrar pontos comuns para melhorar o país. Só lembrando que a Janaína Pascoal, ela foi a autora, uma das autoras, do pedido de impeachment da Dilma, que na percepção de muita gente, na minha percepção também agora, é um dos pontos críticos da falência das instituições no Brasil. Você tem, acho que, três grandes pontos críticos, no meu ver. O primeiro deles foi o impeachment da Dilma, que a gente sabe que foi um impeachment que foi ilegítimo, porque o crime que ela foi acusada de responsabilidade tinha sido praticado por outros presidentes também, sem que eles fossem impeachmentados. Então ela não fez nada que outros não fizeram. Ela só foi derrubada não porque ela cometeu algum crime grave e que merecesse isso, tanto que ela não foi punida depois, ela não teve perda de direitos políticos depois, ela simplesmente foi impeachmentada. Ela foi derrubada porque ela era uma política impopular, com uma articulação política para derrubá-la, para pôr outra pessoa no lugar. Então basicamente foi isso. O segundo ponto foi o assassinato da Marielle Franco. A execução da Marielle Franco também demonstra um ponto crítico na democracia brasileira, quando uma vereadora eleita é assassinada, provavelmente por alguém que discordava dela, que a gente não sabe ainda quem é o autor, há suspeitos, mas a gente não sabe quem é o autor. Então ela foi assassinada por causa do seu ativismo político. E o terceiro ponto é a prisão do Lula, que agora também com a Vaza Jato, né, com esses vazamentos de conversas entre procuradores da República, entre procuradores da Lava Jato e Sérgio Moro, e como eles se articularam
para tirar o Lula da jogada. Então você percebe como realmente houve um esforço coordenado para prender o Lula, acelerar o processo do Lula com provas frágeis que eles mesmos não tinham convicção se eram provas necessárias para prender o Lula, para que ele pudesse ser retirado da eleição e assim outro ganhasse, nesse caso o Bolsonaro, que pôs como ministro da Justiça um dos agentes desse processo. Então esses são 3 momentos críticos da democracia brasileira recente, que fragilizou completamente a democracia brasileira, e a Janaína Pascoal é uma das participantes de uma das etapas dessa, que foi o impeachment da Dilma, do qual ela se orgulha. De acordo com essa entrevista aí, ela diz que ela se orgulha disso aí, e que foi um momento difícil para ela, mas que ela sentiu que ela participou realmente desse processo. Por outro lado, eu vejo a Janaína Pascoal como uma figura muito mais complexa do que a gente quer realmente pensá-la a princípio, né? Durante a campanha eleitoral, ela chegou a ser cogitada para ser vice do Bolsonaro, e ela fez uma fala durante uma convenção do PSL, no qual ela critica o PSL por estar adotando, segundo ela, uma retórica muito parecida com a petista. Uma retórica que não tolerasse divergências, que tivesse uma visão fechada de mundo e que não tolerasse realmente qualquer tipo de voz dissidente. E ela se recusou a ser vice do Bolsonaro justamente por isso. Porque, bem, ela disse que era por causas pessoais, que ela não queria por causas pessoais, mas, ao meu ver, ela era meio que uma cavalo de Troia no PSL. Essa minha percepção não se configurou, né? Porque agora ela tem passando pano pro Bolsonaro, inclusive em falas muito perigosas do Bolsonaro. Então ela não é tanto cavalo de Troia que eu imaginava que ela poderia ser. Eu achava que ela poderia destruir o PSL de dentro para fora através de uma dissidência dela, mas não está acontecendo. Embora, ao observarmos o perfil dos políticos do PSL, né, da maioria deles pelo menos, ela é meio que uma roninha ali no meio. Ela às vezes concorda, às vezes discorda, então assim, ela é bem mais complexa do que boa parte dos políticos do PSL, sem dúvida nenhuma. Tanto que ela se dispôs a conversar com o Freixo, o que já põe um tremendo de um alvo nas costas dela. A gente está num momento de tamanha polarização que qualquer esforço de aproximação dos diferentes já é argumento suficiente para que essa pessoa seja demonizada e seja linchada virtualmente. Tanto que o próprio Freixo fala sobre isso, né? Sobre uma foto que circulou dele falando com o Kim Kataguiri e como o Kim Kataguiri foi atacado virulentamente nas redes sociais por causa disso. Então, o simples fato de você aproximar pessoas diferentes já é argumento para tentar destruir essas pessoas. Mas no começo da entrevista, no começo dessa conversa ali, a Janaína Pascoal faz uma pergunta para o Freixo, né? Que ela diz que ela percebe que a esquerda está com medo, e de fato está, né? Eu vejo muitas pessoas com medo mesmo, medo, e não apenas um medo da política, mas um medo existencial, de uma possível repressão, de uma possível ditadura que suprima os direitos políticos e civis das pessoas e que persiga opositores políticos. Então ela diz assim, né, eu percebo que vocês estão com medo, mas será que esse medo que vocês sentem agora não é o mesmo medo que nós sentíamos antes? E o Freixo, obviamente, responde que não é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. O PT tinha uma retórica populista, no sentido de nós estamos combatendo uma elite, nós somos a voz do povo e nós estamos combatendo os privilégios de uma elite. Eles tinham essa retórica. Mas não me lembro de nenhum momento, não me lembro mesmo de nenhum momento no qual o PT, ou políticos do PT, ou quem estava na cúpula do PT, ou o próprio Lula, ou a Dilma, insinuaram que eles exterminariam opositores políticos. Eu não me lembro de nenhuma situação como essa. Talvez haja, se vocês me encontrarem aí, vocês me mandem aqui o link disso, porque eu não me lembro de nenhuma situação no qual eles disseram que eles matariam, expulsariam, mandariam para outro lugar opositores políticos. Porque você tem falas do Bolsonaro dizendo, né, que mandaria para Cuba, para Venezuela, que mandaria para a Ponta da Praia, que deixa implícito que executaria opositores políticos, os petistas. Então você tem falas realmente autoritárias e de repressão, de um presidente que tenta minimizar ou ridiculariza violência política contra as pessoas, tortura, que homenageia torturadores. Então, assim, é uma situação muito mais complicada e muito mais agressiva, e muito mais violenta, e que estimula o ódio, que estimula a intolerância, que não foi feito anteriormente. O que havia, e de fato há, ainda hoje, na verdade não é uma coisa do passado, é algo do presente. O que há na esquerda, e isso eu posso dizer sem a menor dúvida, é um desprezo pelos pensadores e pelas ideias da direita. Isso há de fato, é um desprezo. Eu já disse anteriormente isso aqui em outros vídeos também e vou reforçar. Quando você observa a trajetória do pensamento no século XX e no século XIX, final do século XIX pelo menos, se vê uma predominância de autores, de grandes autores de esquerda, ou com ideais de esquerda, ou com ideais progressistas. Eles dominaram o debate e por várias razões, e uma delas é por causa da solidez do pensamento deles. Então são pessoas bastante articuladas, com ideias sólidas, com ideias sofisticadas, e que dominaram o debate intelectual ao longo do século XX. Então o que há, de fato, é um desprezo, porque os intelectuais de direita, em sua maioria, são muito ruins, com ideias péssimas,
com ideias que reforçam estruturas de dominação, de opressão, autoritárias. Há raríssimas exceções na direita, em termos de pensamento. Há raríssimas exceções. Você pode apontar, assim, poucos autores realmente relevantes na direita com ideias sólidas. Quando você tem na academia professores que se autodenominam como direitistas, há uma imediata associação com ideias muito ruins, em termos intelectuais mesmo, em termos teóricos, porque as ideias são ruins. Basta pensar que o maior expoente da direita no Brasil hoje é o Olavo de Carvalho, com ideias muito ruins, com ideias péssimas, e que refletem ideias ruins norte-americanas também. São autores fracos, são autores medíocres. Então quando o professor vai lá e a partir da sua visão ideológica vai ensinar os alunos, utilizando como referência esses autores ruins, esses autores péssimos, isso realmente gera um efeito de desprezo mesmo, de subestimar a inteligência da pessoa. Talvez seja um erro fazer isso. Talvez seja um erro você subestimar alguém porque ela seja de direita. Ou é um erro, né? Acho que é um erro, na verdade. Mas os autores são muito medíocres. Eu teria dificuldade para listar 10 grandes autores de direita. Porque eles são ruins, eles são medíocres. Talvez um que eu consiga pensar, em alguns aspectos pelo menos, é o Roger Scruton, que é um autor conservador britânico, que ele tem bons pensamentos, tem uma boa articulação em alguns aspectos. Na estética, por exemplo, ele é muito medíocre. Ele é um autor que parou no século XIX. Ele não consegue compreender a arte do século XX. É um autor limitado intelectualmente. Ele tem um livro que chama Pensadores da Nova Esquerda, que é um livro ruim também. Não é ruim porque tem uma má compreensão dos autores da esquerda, é porque é um livro parasitário. Ele copia boa parte dos pensamentos do Kolakowski. Então ele não é um autor muito engenhoso, não é um autor muito, criativo. Embora, na média, se você comparar com outros autores direitistas, está a 1000 anos-luz de distância. Entre o Scruton e o Olavo de Carvalho, por exemplo, há um abismo inseparável. São autores completamente diferentes em nível de qualidade, de compreensão, de respeito também às ideias alheias. Então, assim, é muito diferente. Então esse medo que a Janaína Pascoal diz ter enquanto professora universitária, sendo perseguida porque era de direita, não era uma perseguição enquanto a existência dela, de que ela não deveria existir, de que ela deveria ser morta, de que ela deveria ser torturada e ser expulsa do país e ir para Venezuela, ou para algum país que fosse ditatorial de direita, né? Vamos pensar algum caso aqui, que ela fosse para a Hungria, por exemplo, deportada para a Hungria, mas sim porque as ideias de direita são ruins. E que ela não consiga compreender realmente a diferença que há entre um governo que estimula o ódio e a intolerância e um outro governo que não tinha esse perfil, que não fazia esse tipo de ações coordenadas de perseguição de opositores políticos, é surpreendente mesmo. Aí já demonstra uma incapacidade de pôr-se no lugar do outro também. E de como ela participa também desse processo, né? Embora ela tente apaziguar os ânimos, embora ela tente não ter um discurso monolítico, alinhado completamente ao PSL, de certo modo, ela também reforça essa noção de que nós éramos as vítimas, nós sofríamos perseguição antes e agora vocês que estão sofrendo isso, aguentem um pouco. Sendo que é muito diferente, na verdade. O perfil é muito diferente. Isso não quer dizer que não haja autoritarismo também na esquerda. Existe isso. Basta a gente pensar historicamente também em casos de ditadores de esquerda que reprimiram com violência opositores políticos. Isso existe. Sem dúvida não era o perfil do PT, que não tinha essa noção de você extirpar da sociedade qualquer um que pense diferente. Talvez ela até se sentisse perseguida nesse sentido, mas eu acho que não tem como comparar uma coisa com a outra. Esse papo, né, de você agora aguente porque nós estamos no poder, isso não me remete de volta, né, à introdução aqui sobre Tocqueville, sobre a democracia norte-americana e a tirania da maioria, porque na verdade, até onde a gente saiba, né, a sociedade é muito complexa e não há uma maioria de conservadores no Brasil. Não há uma maioria de esquerdistas no Brasil. É uma divisão bastante igualitária, até se a gente for pensar em termos proporcionais, né? Eu estou lendo esse livro aqui, que se chama Don't Think of an Elephant, do George Lakoff, que é um livro bastante interessante, bastante interessante. Se vocês forem progressistas, tentem encontrar esse livro aqui. Eu não sei se tem em português, acho que não tem em português, mas é muito interessante mesmo por vários sentidos, sobre como você utilizar a linguagem, como você se comunicar com as pessoas. Tem uma perspectiva curiosa nesse livro aqui, que depois fui pesquisar e realmente bate, em linhas gerais pelo menos, que ele diz que numa sociedade norte-americana, ele fala sobre os Estados Unidos aqui nos Estados Unidos você tem em torno de 33% de progressistas, de liberais, né, no sentido norte-americano, né, pessoas de esquerda, você tem 33% mais ou menos de conservadores, de direitistas, e você tem 33% de pessoas que estão no meio ali, que têm algumas ideias progressistas e algumas ideias conservadoras, e elas vão transitando ao longo das eleições. A tarefa de um político, de um candidato numa eleição, é convencer esse meio, esses 33% de pessoas que têm ideias de um lado e de outro. Porque você não vai mudar as ideias dos progressistas, você não vai mudar as ideias dos conservadores, porque são
processos mentais, psicológicos. Isso tem muito a ver com a psicologia moral, que eu já falei anteriormente em outros vídeos, que a gente pode voltar em algum momento. São pessoas que nasceram assim, que pensam assim, que se estruturaram assim, então elas não vão mudar de ideia. Quem move o pêndulo de um lado para o outro é esse centro. São essas pessoas ali que oscilam, realmente elas oscilam de ideias de acordo com os processos históricos. Então não há uma maioria de conservadores, não há uma maioria de esquerdistas. Há uma divisão bastante igualitária entre esses tipos de pensamento, essas formas de pensamento. Eu encontrei uma pesquisa brasileira sobre isso aqui, que reforça um pouco essa ideia, né? Diz que no Brasil, talvez seja um pouquinho diferente, as pessoas nem sei se entendam muito bem a divisão de esquerda e direita, eu não sei quais foram os itens da pesquisa, mas diz que no Brasil, pesquisa que saiu aqui, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, que diz que no Brasil você tem mais ou menos, né, 20% de pessoas da esquerda, 20% de pessoas da direita, 20% das pessoas do centro e 20% de pessoas com postura independente, variando um pouquinho para mais ou para menos ali. Então, assim, você tem uma distribuição também mais ou menos igual entre pessoas que têm uma adesão ideológica a certas ideias progressistas, conservadoras, de centro, também podem oscilar para um lado e para o outro. Então, do mesmo modo que você tem nos Estados Unidos, o poder de convencimento para uma eleição, para uma candidatura, tem a ver em você convencer essas pessoas do meio aí, né, que estão meio que indecisas, que compartilham certos ideais da direita e outros da esquerda. Então não existe uma ditadura da maioria, porque não há uma maioria. Quando uma pessoa é posta no poder, no governo, é eleita, ela não se torna maioria necessariamente por causa disso. Ela conquistou, ela conseguiu falar com um percentual da população maior, que realmente comprou suas ideias, sua retórica e suas políticas públicas, seus projetos, mas isso não quer dizer que você possa tentar suprimir a existência do outro, ou as ideias do outro, ou a própria existência do outro, né? Que ele não possa nem estar no país mais, que tem que ir embora para outro país. Então, ao meu ver, quando você tem, por exemplo, a Janaína Pascoal e o Freixo dialogando, sem hostilidade, sem insultos, sem ironia, sem sarcasmo, sem tentar reduzir o outro, isso já é um bom passo para você tentar restaurar um tipo de diálogo entre as pessoas, né? Porque, na verdade, no final das contas, todos nós estamos no mesmo barco, e a gente quer uma coisa melhor para nós, para nossos filhos, para gerações futuras, mesmo que as pessoas partam de visões completamente diferentes. O grande problema é quando a sua visão implica na destruição do outro. E, nesse sentido, a Janaína Pascoal faz parte de um partido e de uma presidência que tem essa visão. Ela diz que ela se opõe a alguma retórica mais agressiva, mais destrutiva, talvez faça isso, eu já vi uma fala ou outra dela, não me parece que ela faça muito isso, mas se ela realmente pensa assim, ela tem a função também de tentar reduzir esse extremismo do partido dela. E a gente tem observado um esforço de algumas pessoas de se afastarem desse governo. Eu acho um pouco tarde demais, né? A gente já tem um estrago, sabe, monumental no Brasil, então eu acho que é um pouco tarde demais de você agora querer se afastar de um governo que explorou a intolerância e o ódio. Talvez seja um pouco tarde demais. Mesmo que vocês pensem, se vocês assistiram essa conversa aí entre a Janaína Pascoal e o Marcelo Freixo, o que vocês pensam ali da conversa? Se foi produtiva ou não? Se você concordou com alguma coisa que a Janaína Pascoal disse, ou com o Freixo? O que você pensa sobre isso também? Sobre esse temor de uma tirania da maioria. De uma maioria que acha que pode suprimir o diferente, as minorias, que elas devem se calar ou desaparecer. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!